bravos imigrantes italianos formaram um novo povoado e o chamaram de Nova Bassano. Língua, costumes e os hábitos trouxeram de sua terra as origens. Progresso rural e urbano impulsionaram com seu dinamismo. Salve, salve, Nova Bassano, seja sempre por todos honrada, aos visitantes sempre hospitaleira e por seus habitantes amada. Salve, salve, Nova Bassano, seja sempre por todos honrada, aos visitantes sempre hospitaleira e por seus habitantes amada. Por entre morros imponentes, os bravos imigrantes italianos formaram um novo povoado e o chamaram de Nova Bassano. Língua, costumes e os hábitos trouxeram de sua terra as origens. Progresso rural e urbano impulsionaram com seu dinamismo. Salve, salve, Nova Bassano, seja sempre por todos honrada, aos visitantes sempre hospitaleira e por seus habitantes amada. Salve, salve, Nova Bassano, seja sempre por todos honrada, aos visitantes sempre hospitaleira e por seus habitantes amada. Glória aos nossos antepassados e nos herdaram farto dinamismo. Cabe a nós, seus descendentes, desceram por vir com muito civismo. Nova Bassano escreve a história com o trabalho e honestidade. Com a união dos bassarenses conseguirá sempre prosperidade. Salve, salve, Nova Bassano, seja sempre por todos honrada, aos visitantes sempre hospitaleira e por seus habitantes amada. Salve, salve, Nova Bassano, seja sempre por todos honrada, aos visitantes sempre hospitaleira e por seus habitantes amada. Por entre morros imponentes, os bravos imigrantes italianos formaram um novo povoado e o chamaram de Nova Bassano. Língua, costumes e os hábitos trouxeram de sua terra as origens. Progresso rural e urbano impulsionaram com seu dinamismo. Salve, salve, Nova Bassano, seja sempre por todos honrada, aos visitantes sempre hospitaleira e por seus habitantes amada. Salve, salve, Nova Bassano, seja sempre por todos honrada, aos visitantes sempre hospitaleira e por seus habitantes amada. Ele te olha com outros
novo civismo. Nova Bassano escreve a história, com bom trabalho e honestidade, com a união dos bassanenses conseguirão. Invoco a proteção de Deus e declaro aberta a presente sessão ordinária, cumprimentando os colegas vereadores, secretária Amanda, ao Messalas, presidente do MDB, que está aqui nos prestigiando, ao Cumim também, e a todos que nos assistem através do Facebook. Na qualidade de presidente da Câmara de Vereadores de Nova Bassano, solicito a secretária da mesa, vereadora Cidânia de Moraes, que colhe a assinatura dos vereadores no livro de presenças. Todos estão presentes. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata de número 33, 2023. Ata de número 33, 2023. 31ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Nova Bassano, 28 de 8 de 2023. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata. Está dispensada. Está em discussão a ata de número 33, 2023. Está em votação a ata de número 33, 2023. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade a ata de número 33, 2023. Solicito à secretária que proceda à leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo e demais. Nenhuma. Ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura do projeto de lei número 66, 2023. Mensagem número 66, 2023. Nova Bassano, 10 de agosto de 2023. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos projeto de lei que propõe o Código Tributário Municipal. A proposta trata da atualização e revisão do Código atual, que em razão das diversas modificações, pretende-se que haja substituído. Não há alterações às alíquotas, bases de cálculos e sujeitos passivos, apenas objetivam uma redação mais clara e consolidam a legislação municipal em relação aos tributos. Em relação ao ITBI, a redação sobre a incidência remetente ao Código Tributário Nacional, excluindo a previsão e a incidência sobre a transmissão inter-vivos a qualquer título. Isso porque a doação dos exemplos é fato gerador de tributos estadual, indicado os documentos para o cadastro e que todos os dados dos contribuintes devem ser mantidos atualizados. Ainda em relação ao ITBI, a redação esclarece que a arrematação de adjudicação se dará pelo preço pago, conforme já pacificado pelo STJ no RE 1937-821. O ISSQN deve a redação nos exatos termos da Lei Complementar número 116, que já era referida no artigo 92 da Lei Municipal número 2249/2009. A contribuição de iluminação pública passou a integrar o Código Tributário de acordo com a Emenda Constitucional número 39. Ainda assim, não é tributo novo porque já está previsto na legislação municipal. Somente foi previsto a cobrança anual para imóveis não edificados. A taxa de inspeção e fiscalização sanitária e de abate de animais e derivados foi trazida para o Código Tributário. Da mesma forma, não é tributo novo, porque já estava em legislação municipal. As prerrogativas da Lei Complementar número 123, que se referem às EMEIs e EPPS, foram inseridas no Código Tributário. Tampouco foi inovação, já que estavam asseguradas por força do artigo 266 da Lei Municipal número 2249 de 2009.
a taxa de licença para a utilização dos meios de publicidade em vias e logradouros públicos e a taxa de ocupação de áreas e vias de logradouros públicos por se caracterizarem com preço público foram incluídas no Código Tributário. Exclui-se a taxa de coleta de lixo no âmbito rural e IPTU sobre piscina por jamais terem sido aplicados. Em relação à taxa de ações e serviços de saúde, a redação proposta deixa mais claro que nada mais é do que a taxa de vigilância sanitária, não sendo taxa sobre serviços de saúde SUS. Foram incluídas as previsões de guias de pagamento por impressões gráficas, arrecadação em boca do cofre, nota fiscal física e recebidos avulsos, já que não mais são utilizados esses procedimentos, o teor acerca da nota fiscal eletrônica não traz nenhuma inovação, apenas faz a compilação da legislação. Adequou-se a redação onde constava prefeitura para município. No que se refere ao ente público, quanto à dívida ativa, foram excluídas as referências ao débito não tributário. Por não ser objetivo do Código Tributário, assim será matéria de lei específica. Não houve alterações acercadas das normas do direito tributário por estarem em conformidade com o Código Tributário Nacional. Ivaldo Dalla Costa, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 066, de 10 de agosto de 2023. Estabelece o Código Tributário Municipal, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura do projeto. Está dispensada. Gabinete do Prefeito Municipal, RS, 10 de agosto de 2023, Ivaldo Dalla Costa, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto de lei número 66/2023. Com a palavra, o vereador Ivanor Biotto. Saúdo ao nosso presidente, aos nobres colegas, secretária Amanda, Comim, Messalas, que nos prestigiam com a presença deles aqui, os que nos assistem via redes sociais. Um projeto interessante, mas muita gente não tem obrigação de saber como funciona. E eu quero fazer esse pequeno comentário porque eu tive que debater com um cidadão bassanense, tempos atrás, que ele quis me jogar na cara que o então ex-presidente cobrou 60% de aumento no ISSQN. Então, quando ele falou isso, eu comecei a querer debater, não teve proposta. Eu tive que ou ficar quieto, mas digo, vai chegar a hora. Não sei se você sabe, eu acredito que nós aqui sabemos, mas de repente o povo em casa não sabe. O ISSQN é um imposto municipal, como é o IPTU, como é o ITBI. Os únicos 3 impostos municipais, o resto são taxas, o resto é por conta do governo federal. Portanto, o ISSQN em todos os municípios do Brasil é lei federal. O município pode cobrar de 2,5% até 5,5%. Nós aqui, se não me engano, é 2,5%. Cabe ao prefeito, se ele quisesse, fazer até 5,5%, a lei federal permite. Então não dá para citar, quando vem um cidadão que quer o bem dele e achar que ele é o dono da verdade, achar que o governo federal aumentou 40% a 60% o ISSQN. Não é assim que funciona. Para vocês verem aqui, hoje com a baixa arrecadação que nós estamos tendo, segundo o Executivo, eles poderiam aumentar se quisessem aqui. Mas então, só para repetir, o imposto do ISSQN é 2,5%, o ITBI a 5,5%. Quer dizer, nós aqui, se não me engano, é 2,5%. Se o prefeito quisesse passar a 5,5% justificando alguma coisa, até nós poderíamos, até votar. É claro que para o cidadão isso não é bom, mas tomara que continue assim, porque é o mínimo. Então, se estiver assistindo esse cidadão, fica tranquilo, o senhor estava errado. Eu concordo com o projeto. Com a palavra, a vereadora Odete Vicari. A minha saudação ao presidente Japa, aos demais colegas, ao presidente do MDB Messalas, ao Comim.
Só assim, gosto de ler os projetos e tentar entendê-los. E, Ivanor, assim, eu me reportei à época da Secretaria de Educação. Por o que eu entendi aqui, não vai ter muitas mudanças no código. É apenas assim, com o passar dos anos vai chegando emendas, que a gente não entende mais o Código Tributário. Acontecia isso na Secretaria de Educação com o plano de carreira. Então, chegou uma época que a gente refez todo ele, condensou, passou a limpo as emendas e ficou uma coisa que o pessoal consegue entender. Então, eu acho que a proposta que está aqui é exatamente esta. Não tem tantas mudanças, apenas dar uma reformulada para que o pessoal possa compreender. Então, eu concordo com o projeto. Está em votação o projeto de lei número 66/2023. Os que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei número 66/2023. Solicito à secretária que proceda à leitura do projeto de lei número 68/2023. Mensagem número 68, 2023. Nova Bassano, 10 de agosto de 2023. Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminho projeto de lei que propõe alterações na Lei Municipal número 2552, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitária de estabelecimentos dedicados ao abate de animais e ao preparo de industrializações de seus derivados, destinados ao comércio e ao consumo local. A alteração proposta consiste em referir que os aludidos estabelecidos estão sujeitos à fiscalização sanitária específica e devem efetuar o recolhimento da taxa de inspeção e fiscalização sanitária de abate de animais e derivados. Por se tratar de taxa, esse tributo passará a estar prevista no Código Tributário Municipal que, por sua vez, disciplinará o fator gerador, alíquota, vencimento. Assim propõe-se também a revogação dos artigos 3º a 7º. As alterações propostas servem então somente para a adequação da legislação. Pelas razões apresentadas, espera-se apreciação e aprovação. Ivaldo Dalla Costa, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 68, de 10 de agosto de 2023. Altera a Lei Municipal número 2552, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a inspeção sanitária de estabelecimentos dedicados ao abate de animais e ao preparo ou industrialização de seus derivados, destinados ao comércio e ao consumo local, e da outras providências. Artigo 1º, altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2552, de 2012, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 3º, os estabelecimentos referidos do artigo 1º sujeitam-se à inspeção e fiscalização sanitária e ao recolhimento da taxa inspeção e fiscalização sanitária de abate de animais e derivados prevista no Código Tributário Municipal. Artigo 2º, revoga os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei Municipal número 2552, 2012. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Bassano, 10 de agosto de 2023, Ivaldo Dalla Costa, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto de lei número 68/2023. Com a palavra, vereador Ivanor. Só para colocar, eu sei que o pensamento é igual de todos nós, que aqui fala de taxas, é diferente daquele antes que era, digamos, aonde é imposto, aonde é taxa. Então, eles estão regulamentando, eu acredito que como são taxas, eles têm valores até diferentes a cada ano, porque existe uma lei que isso aqui é regulamentado por ela. Então, eles precisam fazer isso praticamente, quando dá qualquer tipo de mudança, eles precisam encaminhar um projeto. O projeto parece longo, mas é simples. Então, acho que não tem erro nenhum, concordo com o projeto.
Está em votação o projeto de lei número 68/2023. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei número 68/2023. Solicito à secretária que proceda à leitura do projeto de lei número 69/2023. Mensagem número 69/2023. Nova Bassano, 10 de agosto de 2023. Senhor Presidente, nobres vereadores. O projeto de lei encaminhado busca estabelecer os procedimentos para a apuração e lançamento dos débitos de natureza não tributária. Isso porque, não sendo tributos, exigem legislação específica, não podendo ser aplicado no Código Tributário Municipal. Em sua maioria, os débitos de natureza não tributária são relativos ao ressarcimento de danos causados ao município, multas administrativas, descumprimento de obrigações. Da mesma forma que a omissão na cobrança desses débitos implica em renúncia e responsabilidade do gestor. A ausência do procedimento possibilita discussões acerca de regularidade do lançamento. Ao ser estabelecido o procedimento e assegurado o direito de contraditório e ampla defesa. O projeto de lei também propõe critérios de correção de débitos e o parcelamento de débitos, seguidos de parâmetros adotados para os débitos tributários. Pelas razões apresentadas, espera-se a apreciação e a aprovação. Ivaldo Dalla Costa, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 69, de 10 de agosto de 2023. Estabelece procedimentos para apuração e lançamento de débitos de natureza não tributária. Dispõe sobre o parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa e da outras providências. Artigo 1º. Para apuração e lançamento dos débitos de natureza não tributária, serão observados os seguintes procedimentos. Abertura do processo administrativo com numeração própria, acostando cópia dos documentos que embasam a apuração do débito. Notificação de apuração do débito, concedendo prazo de 10 dias para apresentação de defesa, querendo. Lançamento de débitos na hipótese de ausência de apresentação da defesa ou não acolhimento das razões dos recursos, processamento das razões e recursos até decisões da autoridade municipal. Concessão de prazo de 10 dias para pagamento de débito apurado, lançamento em dívida ativa não tributária. Inciso 1º. Os procedimentos estabelecidos no CAPT somente serão adotados se outros não forem previstos em legislação específica. Inciso 2º. A apuração poderá ser substituída por termo de confissão de dívida. Artigo 2º. Os débitos de natureza não tributária serão corrigidos pela variação do índice do IGPM anual acumulado, ou por outro índice oficial que venha substituir até a data da inscrição em dívida ativa, quando passarão a ser acrescidos os juros de 1% ao mês, ou fração de mês e multa de 0,20%. 20 centésimos por cento. Por dia de atraso, limitada a 10%. Parágrafo único. Executa-se a regra do CAPT dos débitos que tenham regulamento próprio. Artigo 3º. Os débitos não tributários vencidos a não pagos, escrito ou não na dívida ativa e devidamente
atualizados na forma do artigo 2º poderão ser parcelados, a pedido do contribuinte, nas seguintes condições: parcelamento em até 12 vezes, se o cálculo resultar em parcelas com valores iguais ou inferiores a R$ 100. Parcelamento em até 16 vezes, se o cálculo resultar em parcelas com valores superiores a R$ 100 e inferiores ou iguais a R$ 500. Parcelamento em até 24 vezes, se o cálculo resultar em parcelas com valores superiores a R$ 500 e inferiores ou iguais a R$ 800. Parcelamento em até 30 vezes, se o cálculo resultar em parcelas com valores superiores a R$ 800 e inferiores ou iguais a R$ 1.200. Parcelamento em até 36 vezes, se o cálculo resultar em parcelas com valores superiores a R$ 1.200 e inferiores ou iguais a R$ 1.600. Parcelamento em até 48 vezes, se o cálculo resultar em parcelas com valores superiores a R$ 1.600 e inferiores ou iguais a R$ 2.000. Parcelamento em até 56 vezes, se o cálculo resultar em parcelas com valores superiores a R$ 2.000 e inferiores ou iguais a R$ 2.500. Parcelamento em até 60 vezes, se o cálculo resultar em parcela com valores superiores a R$ 2.500. Inciso 1º. As parcelas decorrentes do parcelamento de que trata este artigo poderão ter seus valores convertidos para URMS, Unidades de Referência Municipal, na data da solicitação do parcelamento, devendo o valor de referida ser observado na data do pagamento. Inciso 2º, o acordo do parcelamento de que trata esse artigo será registrado em termo próprio, disponibilizado pela Fazenda Municipal, devendo a primeira parcela ser recolhida na data da assinatura do documento. Inciso 3º, as parcelas recolhidas após o vencimento sofrerão os acréscimos previstos nesta lei. Inciso 4º, o valor das parcelas constante na guia de arrecadação poderá ser expresso em URMS ou reais, desde que nesta segunda hipótese seja observado o que dispõe no inciso 1º desse artigo. Inciso 5º, a partir da segunda parcela, o valor da mesma será acrescido em 1%. Em relação à parcela anterior e a título de juros de mora. Inciso 6º, os débitos que se encontram em fase de cobrança judicial somente poderão ser parcelados com a comprovação por parte do sujeito passivo do pagamento das custas, honorários e quaisquer outras despesas relativas ao processo judicial. Inciso 7º, no caso de atraso de 3 parcelas, o contribuinte ficará ciente de que considera-se vencida todas as parcelas, perdendo o mesmo direito ao reparcelamento e dando-se assim continuidade aos trâmites legais de cobrança de débitos. Inciso 8º, o contribuinte que já possuir parcelamento diferido e ainda não quitado somente poderá realizar novo parcelamento de débitos após integralmente saldado o anterior. Inciso 9º, não se aplica a vedação do parágrafo anterior na hipótese de serem tributos diferentes, embora do mesmo contribuinte. Inciso 10º, os valores fixados nesse artigo serão convertidos em URM e terão atualização anual mediante decreto. Artigo 4º, o termo de confissão de parcelamento da dívida somente poderá ser celebrado se não houver recurso administrativo ou demanda judicial em relação ao débito. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Bassano, 10 de agosto de 2023,
Ivaldo Dalla Costa, prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei número 69/2023. Com a palavra, o vereador Ivanor. Aparentemente estava conversando com o vereador Antônio aqui no lado, uma leitura longa, mas claro, para as pessoas saberem o que a gente está votando, um projeto interessante, simples, mas é assim que tem que ser. E achei interessante mesmo porque cada tipo de valor existe uma quantia de tempo para pagar. Então, acho que aqui todo aquele cidadão que eventualmente venha a ter uma dívida, aqui ele vai ter condições de pagar. Porque temos um prazo curto, médio, longo, e de valores diferentes. Acredito que está muito bem formatado o projeto, que com certeza, independente de quem é o prefeito, isso aqui tinha que acontecer, vai acontecer de novo. Interessante, gostei e aprovo o projeto. Com a palavra, o vereador Márcio de Conto. Quero saudar o presidente dessa casa, colegas vereadores, Comim, nosso presidente do partido, Messalas, Amanda, que nos assiste via Facebook. Só para endossar as palavras do Ivanor, que o pessoal pergunta muito bem, e esse projeto depois fica na página da Câmara também, né, disponível para as pessoas. O pessoal pergunta, quanto tempo tenho para parcelar a minha dívida? Como o Dole falou, conforme o valor que deve o município, né, vai ter um encaixe dentro da possibilidade até quantos meses ele pode quitar a sua dívida. E é uma garantia que o município tem, é isso, a dívida ativa, como a pessoa não está contribuindo, como contribuir com o nosso município, enfim, é uma garantia do município em cima disso, né? E o teto maior é 60 meses, né? Então, 60 meses é o teto maior. Então, quando passa do valor de 2.500 é 60 meses. É 1 milhão, é 2 milhões, é 60 meses. Né? Porque as empresas, elas têm 7, 8, 10 milhões devendo para o município e elas acham que 60 meses é pouco, querem mais. Mas não podemos fazer mais de 60 meses. Tá? Muito obrigado. Está em votação o projeto de lei número 69/2023. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei número 69/2023. Solicita a secretária que colha as assinaturas no livro de explicações pessoais. Primeiro inscrito para explicações pessoais, vereador Ivanor Biotto. Parceria. Reitero as saudações já feitas e eventualmente os que estão nos assistindo em casa também. E assim, quero
algumas palavras hoje, mas, a princípio, em nome de todos os vereadores, prestar nossa solidariedade ao que aconteceu. Hoje foi meio que no geral, mas vamos falar aqui de Nova Bassano, que eu acho que nós estamos acompanhando o que está acontecendo. E é uma situação difícil para aquelas famílias onde aconteceu. A gente sabe que tem muitas famílias, principalmente na Bassanense, mas em muitos lugares, mas aqui na vila foi o maior local, teve outros lugares, a gente viu no Careiro também, o que está acontecendo lá aconteceu. No interior, por aí, por tudo, o William também falou umas coisas, tenho certeza que ele vai falar também aquilo que ele viu. E assim, dizer para essas pessoas que tenham fé, eu acho que o prefeito, através da sua equipe, está certo, tem que decretar calamidade ou situação de emergência, assim eles poderão, eventualmente, numa necessidade maior desses familiares, dar uma mão sem tanto burocracia da lei. E dizer que eu acho que nós aqui, vereadores, também, se por um acaso necessitarem de recursos e a Câmara contém ainda no orçamento, nós liberamos dinheiro da Câmara, sem problema nenhum. É um momento difícil para qualquer um, eu nunca gostaria que acontecesse para mim, ou ninguém gostaria que acontecesse para ninguém. Então, a Câmara está à disposição do Executivo, eventualmente de liberar os recursos da Câmara ou em qualquer outra situação, se acharem necessário. Então, eu quero, em nome de todos aqui, prestar nossa solidariedade a todos esses familiares que foram atingidos, infelizmente. E assim, uma coisinha mais rápida, porque daí eu quero falar numa outra sessão, porque eu quero usar mais tempo, de uma situação de um amigo que me falou, ele assiste às sessões, e depois ele vem, tchum. E aí me sobe as coisinhas, e aí é interessante. Eu gostei, ele me deu uma ideia que eu 99% a ideia é excelente, mas não é competência minha ou de qualquer um de nós vereadores aqui. Eu até estou amadurecendo, mas acredito que dá para ser feito, mesmo que não dê resultado na ideia que ele me deu, mas mostrar a nossa parte em relação ao povo de Nova Bassano. Eu não vou falar hoje porque eu não vou relatar, mas provavelmente na sessão seguinte ou na outra ainda eu quero relatar, porque esse cidadão que me deu essa ideia, ele tem uma visão grande, ele pega em grande e ele tem um conceito que eu respeito. Então é por isso que eu quero fazer esse tipo de coisa. E colocar também que a gente tem obrigação, eu já falei aqui numa das sessões ali atrás, nessa mesma tribuna, que nós somos responsáveis para passar as coisas lá fora. Nós temos que esclarecer aquilo que é, não aquilo que nos interessa politicamente. Então eu quero fazer mais um esclarecimento, se não for na próxima sessão ou na outra ainda, sobre o asfalto até o Careiro. Então eu quero narrar do começo ao fim, sem uma vírgula, e desafio alguém vir aqui na tribuna dizer que aquilo que eu vou falar não é o correto. Porque eu não gosto que as pessoas inventem coisas, eu não ouvi algumas, Então eu disse, não, eu vou usar a tribuna, porque daí tem um monte de gente que assiste, e depois aqueles que estão assistindo, se entender que eu vim aqui mentir, peça o direito, que nós sabemos que você vem aqui e usa e contraria aquilo que eu falo. Porque não dá. Eu quero citar um exemplo aqui que aconteceu quando eu era secretário da Saúde, um cidadão, através de um pedido que ele queria de uma cirurgia, quando a cirurgia é eletiva, ninguém melhor que o Beto que está aqui sabe que é difícil, não é o secretário que libera. Nós temos obrigação com o básico, é com nós aqui no hospital. A média e alta complexidade, não temos mais essa coisa de dizer, eu marco, tu vai fazer. Eu cobrei desse cara e eu quero dar os parabéns para ele, que se ele está assistindo, ele vai dizer, opa, o Dole também foi gente. Porque eu dizia para ele, um dia, nem que seja daqui 2, 3, 4, 5 anos, eu gostaria que tu viesse me pedir desculpa por aquilo que tu me fala, e me cobra, e me joga lá fora, que eu não quero te dar cirurgia. O sistema não é eu quem decido assim, eu tenho provas. Ele chegou na minha frente 2 anos depois, já nesse governo, 5 anos atrás, me deu os parabéns, me deu a mão lá na loja, dizendo, Dole, quero te dar os parabéns e te pedir desculpa, que aquilo que tu falava era verdade, porque se eu quis fazer esse serviço, tive que me pagar. Então isso me sinto até bem, porque eu nunca neguei nada para ninguém pelo prazer. E nós precisamos falar as verdades, mesmo que sejam não. Nós não temos poder, vamos dizer que não, e explicamos o porquê. Então a essa pessoa, amigo, conhecido, se eu falar aqui, todo mundo sabe, eu não quero expor o nome dele. Parabéns para ele, porque ele foi humilde e veio ao encontro. Eu tinha 4, 5 pessoas junto quando ele me deu a mão. Teve 2 casos assim. Porque eu dizia sempre, o tempo dirá quem tem a razão. E vamos ver se com o tempo a gente se corrige. Então eu gostaria que nós aqui todos pensássemos iguais, que se for para dar explicações lá fora, não importa se é sim ou não, seja a verdade.
Porque senão a gente começa um empurra para o outro e não adianta. Nós somos representantes do povão, o povão quer as verdades. Porque aquilo que eu disse, o tempo se encarrega de dar razão para quem tem. Tenham todos uma boa semana. Segundo inscrito para as explicações pessoais, vereador De Conto. Obrigado, William. Muito obrigado. Quero saudar novamente minhas saudações essa noite, saudar a todos. E também quero complementar um pouco as palavras do Ivanor e falar de hoje, né? Hoje nós tivemos um dia triste para Nova Bassano, né? Eu me lembro, a minha idade também, nesses 40 e poucos anos, eu nunca vi, né, William, a nossa ponte lá no fundo passar por cima, a água passar por cima da ponte. E nesta vez passou, e realmente aqui na Bassanense, onde é o lugar mais baixo, né, estragou bastante. Quero deixar também as minhas solidariedades às famílias, a gente passou lá, conversou, a gente viu, sentiu, e eles morando lá, eles também, 40, 50 anos que moram lá, mais, eles nunca imaginavam que um dia ia acontecer isso. Sempre deu enchente, sempre o rio subiu o barranco, enfim, fez, mas não nessa situação, né? Então, eu acho que nós temos o dever, como poder público, como o Ivanor colocou, de dar todo o suporte para eles, né? Ajudar naquilo que for possível, aquilo que, né, que o prefeito também faça alguma coisa, passa pela Câmara e a gente tem força juntos, né? A gente vai se puxar a responsabilidade, às vezes a lei, de repente, aqui um pouco impede, através da Defesa Civil. Então, eu acho que fica esse nosso abraço a eles e ao que for possível a gente está aí para colaborar. E dizer também que as aulas municipais amanhã estão suspensas, eu acho que estão suspensas, e como toda a região acho que está suspendendo as aulas, não tem o porquê nós colocar os ônibus para recolher os alunos, enfim, com toda essa situação das estradas, o perigo que é, né? E a gente não sabe se vai vir mais chuva, se vai parar, porque a gente não tem como controlar isso, né? É uma coisa da natureza e a nossa natureza o homem não consegue controlar a natureza, muitas vezes. Quero também falar sobre a Romaria. A gente tem a Romaria, então, no próximo domingo. Então, essa semana tem toda uma programação da caminhada São Pedro Senhor Bom Jesus nas comunidades. E a gente não sabe como vai fazer, se o tempo colaborar, se vai dar sequência a essa programação. E então, na quinta e na sexta do sábado, a gente tem o trido. E no domingo, então, a grande festa, que é uma festa que é tradicional para o nosso município, onde que os romeiros vêm, participam no momento de colocarmos a nossa fé, a nossa espiritualidade. Então, quero desejar a todos uma boa semana e que São Pedro se comporte um pouquinho, segure um pouco a barreira lá e que a gente consiga recuperar as coisas e que tenhamos um domingo bom para uma boa romaria também. Muito obrigado a todos. Terceiro inscrito para as explicações pessoais, vereador William Luvizon. Boa noite, presidente, colegas, Messalas, Ocumim, Amanda, quem nos assiste via Facebook. Não vou ser repetitivo aí nas palavras, eu acho que o colega Márcio e o Dole já falaram a respeito, acho que é histórico, né? Porque eu me lembro, eu com 45 anos nunca vi isso. E não foi só aqui na Nova Bassano, acho que toda a nossa região. Nós temos que dar graças a Deus que foram danos materiais, nós tivemos Ibiraiaras, Mato Castelhano, onde teve vítimas. Então, é complicado para a família que sofre isso, por causa que a gente sabe que de repente é o trabalho de uma vida. Então, nós estamos aí, eu acho que todos nós temos alguma coisa e condições de doar alguma coisa. Hoje de tarde estive na prefeitura, onde um ônibus do município se deslocou a Porto Alegre para buscar juntamente com a Defesa Civil, onde o coronel Sandro, que ele é o coordenador regional da Defesa Civil, estava aí e conseguiu 50 colchões de solteiros, 10 de casal,
100 cestas básicas, 100 cobertores e 40 kits de limpeza, onde também vai ser assinado o prefeito decreto de situação de emergência, onde o próprio Dole falou, onde as coisas fluem mais rapidamente, no sentido de poder fazer, porque a gente sabe que o trabalho no interior, tipo manutenção de estrada, isso aí é uma coisa que vai levar, é uma coisa que tu vem 6 meses fazendo trabalho e em uma noite tu perde tudo. Eu já tive em frente disso aí, eu sei como é que funciona. Claro, não é nem comparar com a perca das pessoas, né, que é muito mais. Mas também agradecer os bombeiros que estiveram ali, auxiliando, até às 5 horas da tarde estariam fazendo mais 2 resgates de famílias que estavam ilhadas lá no carreiro, aonde ele passou ali que ele vai chamar mais contingente, no caso, para vir aqui ficar essa noite até que a chuva cessasse em caso de precisar. Então, qualquer coisa eles estarão ali auxiliando. E também aos funcionários da garagem, onde nessas horas eles dão até um pouco a mais do serviço normal deles, tanto de resgatar as pessoas que estavam ilhadas como no interior. Então é uma situação bem complicada. Queria também, aproveitando, né, que não é só de notícia ruim também, porque hoje é uma coisa, eu disse, é uma coisa que vai ficar na história do município. Também veio essa semana uma emenda do Nereu Crespim, onde a comunidade da linha 12 se reuniu e conseguiu 814 mil para obras na capela lá para fazer calçamentos. Então, já está depositado esse valor, juntamente também com uma emenda já paga do Osmar Terra, sentido a linha 8ª, de 625 mil, onde ele tinha se comprometido aqui com nós aí há um ano mais atrás, e juntamente tinha a visita do Liga, ele se comprometeu e já está em emenda paga. Então, ali são quase 1,5 milhão de emendas que vêm para o município, que tudo ajuda. A gente sabe, onde que teve calçamento, teve um pouco menos de estrago no interior, né? Então é interessante, sim, uma qualidade de vida. Então, da minha parte era isso. Quem puder doar para quem teve as casas atingidas, eu acho que é gratificante entrar em contato com a prefeitura, a pessoa mesmo vai se sentir bem fazendo esse ato aí. E sem contar que quem precisa, que hoje, acho que vocês a mesma coisa, o telefone acho que não parava de tocar. Às vezes até pedindo para, tenho que sair de casa, não consigo, manda uma máquina aqui, e tu ligava para os caras, tipo, falava com o João Paulo estava na corrida e disse, Matê, eu tenho 50 lugares para ir, calma que já está chegando. Então é uma situação de angústia. Imagina a pessoa que está lá, e você mesmo também não poder fazer, porque tu tem que escolher quem atender antes, que é o mais grave. Então é uma situação complicada. Então hoje eu vi aí, quando eu cheguei na prefeitura, até o João Paulo estava correndo lá com os bombeiros, ele e o Minudo, indo para o carreiro, já estavam voltaram aqui mais 2 atendimentos, tive que voltar praticamente de noite. Deu problema no bote dos bombeiros, lá estavam sem motor, atrás do motor para botar no bote. Então é coisa que só quem teve ali, o 12 já presenciou isso aí, sabe o quanto que é corrido. Então, deixar para todos eles os parabéns pelo trabalho que fizeram. Uma boa semana a todos. Não havendo mais inscrito para explicações pessoais, qualidade de presidente da Câmara, também quero me solidarizar ali com todas as pessoas, né, todas as famílias que foram atingidas nessa situação de emergência, como já falada pelos colegas. Eu tenho 30 anos, se vocês não viram, muito menos eu, nunca tinha visto, né, uma coisa dessas acontecer. É lamentável, né, essa situação. Com certeza a Defesa Civil aqui do nosso município terá muito trabalho, né? Além dessas famílias que estão tendo essa necessidade, a gente tem todo o transtorno também dos acessos, né? A gente vê as pontes, até a Ponte do Careiro também, recebemos imagens agora há pouco que caiu uma parte da ponte, coisa que, né, a gente fica até chocado de uma notícia dessas. E também complementar as palavras do vereador William, que a Câmara de Vereadores também disponibiliza o espaço para receber, né, todos os alimentos, colchões, roupas de cama, os produtos de higiene, limpeza, toalhas de banho, né, que isso são os itens que o pessoal está pedindo. Então,
se puderem, podem deixar aqui na Câmara de Vereadores, que depois a gente faz todo esse encaminhamento. Até hoje estava falando com meu amigo Cumim, ele está aqui na nossa plateia. Aqui embaixo, no bairro Saúde, bem onde faz a curva em frente ao Douglas Gabardo, ali tem uma situação bem delicada. Até nós estava ali no momento, passou um caminhão e tremeu, na hora que nós estava ali, até tremeu, deu um pouco de medo, disse, vamos sair daí porque talvez vai desmoronar essa parte da rua. Por quê? Porque é numa curva e a água vai cavocando por baixo e não se percebe. Então isso aí é uma das coisas também que a gente vai passar para o Executivo amanhã, que já tem que tomar uma iniciativa, ou fazer um isolamento até aguardar a passagem dessa chuva e depois já largar umas pedras, fazer alguma coisa mais emergência. Né? Ali é uma via que transita bastante pessoas, né? Ali debaixo do bairro, é bem perigoso. Né? Claro que todas as vias são de extrema necessidade de arrumar, mas ali também teria que ter um cuidado, né, especial para fazer isso aí. E o pessoal da Bassanense, com certeza, o que precisar aí do Poder Legislativo, nós estamos aí abraçados, o nosso orçamento ainda resta alguma coisa, se o Poder Executivo achar necessário, sim, a gente faz a liberação para conseguir custear alguma coisa que tenha essa necessidade. Então, contem conosco aqui que nós, com certeza, seremos parceiros aí de toda a comunidade de Nova Bassano. Finalizando a ordem do dia, encerro a presente sessão ordinária, agradecendo a presença de todos e comunico a próxima sessão ordinária no dia 11 de setembro de 2023, segunda-feira, às 19 horas. Que tenhamos uma boa semana, que Deus nos abençoe. Muito obrigado.